E aí pessoal, beleza? Estamos aqui mais uma vez para mais um vídeo e hoje eu convido vocês para refletir sobre uma coisa. Vocês sabem quem é que decide se o bebê vai nascer menino ou menina? E aí? O que é que vocês me dizem? Oi galera, tudo bom? Bem-vindos! Meu nome é Erika Patrícia e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre os cromossomos. Antes de qualquer coisa, vamos entender o que são os cromossomos, certo? Pessoal, hoje nós vamos conversar um pouco sobre os cromossomos, entender quem são e onde eles estão localizados dentro das células. Aqui eu coloquei uma representação simples para a gente conseguir entender que molécula é essa, tá? Nós temos aqui a célula e a representação do que seria o núcleo. A gente amplia essa imagem e chegamos no local onde vamos encontrar os cromossomos. Antes de nós entendermos o que são os cromossomos, precisamos entender de que eles são feitos. O cromossomo nada mais é do que a junção do DNA com uma molécula proteica chamada de histona, que vive no interior da célula. Esse DNA é uma molécula de dupla hélice que vive dentro do núcleo das células eucariontes. Eles se condensam com proteínas que nós chamamos de histonas. Essa união de DNA e proteína histona forma o que a gente chama de cromatina. E essa cromatina é muito importante porque é a partir do condensamento dessa estrutura que vai ser possível observar os cromossomos. Durante o processo de divisão celular, onde a célula produz uma maior quantidade, duplica a quantidade do seu DNA, ela tem várias fases. Uma das fases, chamada de metáfase, é onde ocorre o que nós chamamos de enovelamento do DNA. O DNA que está no núcleo da célula se envolve, se enovela a proteínas histonas, formando estruturas que são condensadas. Então, aquela cromatina, que é a união do DNA mais a histona dentro do núcleo, começa a criar formas. E essas formas nós chamamos de cromossomos. Aqui estão, pessoal, os nossos amigos cromossomos. A partir do enovelado que acontece no processo de divisão celular, o DNA mais as histonas, ou seja, a cromatina, ela vai se condensar formando estruturas semelhantes a essas, que nós chamamos de cromossomos. Existem dois tipos de células no nosso corpo, as células chamadas somáticas e as células sexuais. Dentro dessas células existem diferentes quantidades de cromossomos. Por quê? As células somáticas, elas são as células que vão formar toda a estrutura do nosso corpo. Nossa pele, nossos olhos, toda a parte externa, os órgãos, todas as estruturas que formam o nosso corpo. As células sexuais, elas vão formar os nossos gametas. Então, no caso do homem, são os espermatozoides, no caso das mulheres, são os ovócitos ou ócitos. Essas estruturas, os gametas, eles vão trazer a carga genética herdada do processo pós-fecundação. Quando acontece a fecundação, que o espermatozoide penetra no óvulo, no ovócito, ele vai trazer a carga genética do pai e juntar com a carga genética da mãe, dando origem a um novo indivíduo. Por esse motivo, as células somáticas, elas vão apresentar 46 cromossomos, que nós chamamos de cromossomos homólogos, como esses aqui que eu estou mostrando para vocês. Esses cromossomos homólogos, eles são agrupados sempre em duplas e são encontrados dentro das nossas células. Já dentro das células sexuais, nós encontramos apenas 23, porque elas vão trazer apenas metade da carga que foi herdada de seus pais. Essa união dos 23 cromossomos trazidos pelo espermatozoide, mais os 23 cromossomos trazidos pelos ovócitos, formam um indivíduo com 46 cromossomos homólogos, que é o que existe na raça humana. Então, pessoal, a partir da união dessas duas células sexuais, se originam todas as células do corpo do ser vivo, inclusive as células somáticas apresentando essa quantidade. Mas e aí, vocês já conseguiram mais ou menos entender quem é que define se é menino ou menina? Eu já dei a pista. Mentira. Vai. Pessoal, então é isso que acontece.
As células sexuais, elas são formadas por tipos específicos de cromossomos, como nós vemos, que são os cromossomos haploides, não homólogos. E o que é que acontece? A mulher, ela sempre vai trazer cromossomos do tipo X. O homem, ele pode trazer dois tipos de cromossomos sexuais, o que a gente chama de X e o que a gente chama de Y. E essa diferença é o que vai definir o sexo do bebê. No caso da fecundação, quando ocorre a junção do espermatozoide mais o ovócito, a mulher sempre vai doar, ou seja, o seu ovócito sempre vai ser produzido e preenchido por cromossomos X, porque a mulher só produz X. Já no caso do espermatozoide, ele pode ser espermatozoide contendo cromossomos do tipo X ou cromossomos do tipo Y. Dependendo do que for doado pelo espermatozoide, ocorre a definição do sexo da criança. E uma representação bem simples para a gente entender esse processo. Como a mãe ela só pode doar X, então a mulher sempre vai ser a formadora de um dos X. Se o homem ele doa outro X, vai nascer uma menina. Então vamos colocar o símbolo aqui das meninas. Porém, se ao invés de ser X, o espermatozoide ele trouxer um cromossomo do tipo Y, como esse aqui, então, pessoal, o sexo é definido como masculino. Então, vamos colocar o símbolozinho aqui. É isso, galera. Então, quem define o sexo da criança no nascimento do bebê é o pai. É o homem que tem a capacidade de doar espermatozoides contendo cromossomos de tipos diferentes. E é esse tipo de cromossomo que vai definir se vai nascer um menino ou uma menina. Pessoal, isso por muito tempo foi motivo de problemas. Os homens acusavam as mulheres, muitas vezes, de não lhes dar filhos homens, dizendo que era culpa delas, culpa do sangue delas. Isso, muito movido pelo machismo que existe até hoje na nossa sociedade, fazia com que muitas mulheres fossem acusadas de não ter a capacidade de dar filhos homens. Na verdade, a culpa é dos próprios homens. Meu sonho se tornou realidade. A mulher não pode definir nada, ela tá lá de boa na dela, doando o seu xizinho. E isso por muito tempo foi um grande problema. Até que com a tecnologia, o avanço da ciência e dos estudos, foi detectado que, na verdade, a doação e a definição do sexo é do pai. É isso, galera. Por hoje é só. Convido vocês a curtir aqui se vocês gostaram desse vídeo. Então curte, dá o teu like, isso é muito legal. Isso ajuda o nosso trabalho a crescer e a criarmos cada vez mais novidades para vocês. Se você também não é inscrito, aproveita e se inscreve. É coisa rápida. Vai aqui embaixo, clica aqui em inscrever-se, ativa o sininho para receber todas as notificações. Beleza? Galera, grande cheiro. Deixe aí nos comentários dúvidas. E se vocês tiverem curiosidade de saber alguma coisa, sei lá, coisas do mundo da ciência, deixa aí teu comentário. Fala aí o que você quer saber que a gente prepara um vídeo especial para você. Beleza? Cheiro, até a próxima aula!